Pessoal, boa noite. Aqui mais uma vez é o professor Arquimedes Pascoal e eu vou resolver a prova, né, que vocês tiveram que resolver como primeiro exercício escolar. Né? O primeiro quesito era esse, né? Eu gostaria de saber, eu peço na questão, quanto vale a tensão de saída. Né? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa figura aqui. Copiar a imagem, perfeito. Vamos agora colar. Eita, fica uma porcaria. Espera um minutinho. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta que eu tenho. Muito bem. Só um instantinho mais. Ok. Muito bem. Agora está resolvido o nosso problema. Pronto. O quesito era esse. E eu pergunto quanto vale a tensão de saída. Veja bem, mais do que simplesmente resolver, eu vou tentar, durante a solução, né, mostrar para vocês certos erros que eu vi que vocês cometeram na prova. É óbvio que esse tipo de quesito ele tem que ser resolvido usando o teorema da superposição. Então, vamos lá. Solução do problema. Muito bem. Então, eu tenho duas fontes de tensão, V1 e V2. Da fonte V1 parte a corrente I1, da fonte V2 parte a corrente I2. A corrente F, ela é, na verdade, igual a I1, né? Assim como essa corrente que vem aqui, ela é uma corrente só. Aqui também, essa corrente aqui é a mesma corrente, tá bom? Muito bem. Então, como vocês sabem, eu acredito que aprenderam muito bem, né? Então, eu vou colocar aqui, vamos usar o teorema da superposição. Uma coisa que eu senti falta na resolução de vocês foi texto. Tinha gente que chegava e jogava uma expressão. Não, não pode ser assim. Você tem que dizer de onde veio isso, por que você está colocando aquilo ali. Então, eu estou dizendo aqui, olha, eu vou usar o teorema da superposição, porque eu tenho duas fontes, tá certo? Então, vou dividir em passos. Passo 1. O passo 1 vai ser anular V1. Anulando-se V1. Gente, se eu anular V1, vamos olhar aqui, significa colocar aqui no terra, vamos redesenhar o circuito, tá bom? Vamos fazer isso aí. Eu vou aqui mais uma vez, copiar aqui o circuito para fazer uma brincadeirinha aqui com ele. Muito bem. Fazer isso assim. Tá bom? Aqui o meu circuito. Ok. Muito bem. Então o circuito vai ficar assim. Certo? Eu vou chegar aqui agora e vou colocar aqui em terra. Tá bom? Vou colocar aqui em terra. Vou dizer, olha, isso aqui é um terra. Né? Tá? Então eu só tenho V2. Tá certo? Mas se você lembrar muito, se você lembrar do que a gente estudou, este é um circuito não inversor. Então,
nesta situação, né, aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui minha tela. Nesta situação, temos um amplificador na montagem não inversora. Não inversora. Não é verdade? Veja que eu posso substituir este circuito aqui que envolve a fonte V2 por um outro circuito. Eu posso fazer o seguinte: está aqui V2, eu tenho um resistor R2, um resistor R4, e está aqui embaixo o meu terra. Então, eu quero saber quanto é essa tensão que eu vou chamar de V+. Olha, isso aí vocês aprenderam muito bem em análise de circuitos, né? Já que não entra nenhuma corrente no pino V+, a corrente que passa pelos dois é o mesmo, tá certo? Então, esse V+ será R4 vezes I, só que esse I é a tensão total dividido pela corrente, pela resistência total. Então, será R4 dividido por R2 mais R4, isso tudinho vezes V2. Tá certo? Eu sei disso. De modo que, ao olhar para o meu circuito, eu posso redesenhá-lo mais uma vez. Posso pegar este circuito, que aqui se encontra, tá? Chegar aqui, ó, fazer assim. Tirar isso daqui. Eita, bati aqui sem querer. Vou fazer assim, depois eu ajeito. Tá bom? Muito bem. Ok. Certo. E aqui eu vou botar uma fonte. Isso aqui eu vou chamar de... era V2, né? Eu vou chamar isso aqui... Eu vou dizer que é V2 chapéu. É o V2 modificado. Tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, entrando neste pino, uma fonte de tensão que não é V2, mas é V2 chapéu. Tá aqui o mais dela, aqui o menos dela. Tá certo? Era assim que era a nossa montagem. Na verdade, eu fiz tanta questão de preservar isso aqui embaixo, mas, sinceramente, é melhor fazer isso aqui, ó. Ok. Pronto, tá aqui, ó. Ok, meu V2 chapéu. Este circuito aí, nós aprendemos que o Vout, ou V0, será, já que é uma montagem não inversora, será 1 mais o resistor de realimentação dividido por R1, que é R3 dividido por R1, vezes a tensão V2 chapéu. Ora, isso é 1 mais R3 dividido por R1 vezes essa tensão que você tem aqui, que será R4 dividido por R2 mais R4 vezes V2. Pronto. Esse é o meu Vout. Vamos dizer assim, eu vou chamar isso aqui de 1. Seria o meu Vout 1. Seria a primeira parcela, é o Vout do passo 1. Pronto. Vou chamar de Vout 1.
Tá certo? Mas eu tenho que passar para o passo 2 agora. Então eu chego aqui e boto passo 2. Obviamente, no passo 2, ao invés de anular V1, eu vou anular V2. Tá certo? Anulando-se apenas, tá certo? O de cima. Eu tinha anulado V1, agora é V2. Anulando-se apenas V2. Eu devia ter botado aqui também, anulando-se apenas V1. Vou botar aqui de novo. Anulando-se, para você entender que só pode ter um anulado, tá certo? Anulando-se apenas V1. Foi isso que a gente fez no passo 1. Então, passo 2, anulando-se apenas V2. Vou de novo pegar o meu circuito, o circuito completo, esse aqui, sem esse risco, e fazer de novo aqui, né, o desenho. Lá vou eu. Vou pegar agora esse camarada. Tá aqui. Peguei. Maximizo esse rapaz. E mando colar aí. Tá certo. Então V2 vai virar um terra. Não é verdade? V2 vai virar um terra. V2 aqui, ó, vai virar um terra. Só existe a fonte V1. Tá bom? Então, muito bem. Eu vou chegar e vou fazer isso. Algumas pessoas no texto diziam, não, R2, R4 é desnecessário. Não, não. Não é isso que você deve dizer. Ele é necessário, sim. Ele é importante, importantíssimo. Tá certo? Você não pode, em hipótese nenhuma, retirar esses dois resistores. Né? Não pode. Eles têm uma importância aí. Eles passam para o pino V+, a tensão de 0 volts. Se você deixar em aberto, vai ficar indefinido o nível de tensão nesse ponto. No caso aqui, eu chamei de VB. Só um minuto. Pronto, bombinha tomada. Então, eu posso ainda modificar esse circuito. Tá? Eu posso chegar e dizer assim, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui se esse cara ele tem alguma maneira. Não. Ele devia ter, né? Não tem importância, não. Pego lá ele de novo. Eu vou fazer assim. R2, eu vou fazer assim. Note que podemos redesenhar o circuito ao lado. Tá certo? De novo, vamos redesenhar. Deixa eu capturar mais uma vez. Tá aqui para capturar. Muito bem. Vou jogar ele aqui. E vai ficar da seguinte forma. Eu vou apagar esse cara que eu estou dizendo que eu anulei. E aqui eu vou ter um resistor R2 em paralelo com R4. Tá certo? Esse resistor aqui, R2, eu vou descer ele para cá. R2 em paralelo com R4.
Pronto. Só agora fazer o seguinte. É mais fácil descer as duas barrinhas do que mexer aqui nesse cara. Pronto. Em que resistor é isso? Não importa. É um paralelo de dois outros resistores. Seu valor é importante? É não. Seu valor não é importante, não. Por que seu valor não é importante? Porque esse camarada, deixa eu ver se eu consigo não, né? Tem que vir cá de baixo. Opa, só um instantinho. Muito bem. E a mesma coisa aqui do lado. Fica desse jeito. Quanto vale esse valor? Qualquer valor que você quiser. Já que a corrente é nula, né? Você diz, olha, idealmente, essa corrente aqui mais, ela é zero. Mas idealmente, na prática, ela não é exatamente zero. Então, bote aqui isso direto no terra ou bote um resistor grande. Bote um resistor grandão. Né? Tanto faz. Né? Coloque aí um valor de um resistor que você queira. Eu pensei em botar grande, mas a corrente é para tentar minimizar mais ainda essa corrente. Porque o que é que vai acontecer aí? V mais vai ser igual a V menos devido à existência da sua malha de realimentação. Então, se eu colocar aí um cara grande, eu vou tender a diminuir esse mais, essa corrente que, na verdade, verdadeira, não é exatamente nula, colocando um resistor que vai ajudar mais ainda a me aproximar da condição ideal. Mas pensando bem, não sei se eu posso raciocinar desse jeito, não. Mas vamos adiante. Essa é outra montagem que foi estudada. Né? Isso, opa, perdão. Essa é a montagem inversora. Né? Velha conhecida da gente. Né? Aqui vai estar o meu sinal V1, como eu acabei de desenhar ali. Ele vai estar aqui. Minha fonte V1 de sinal mais e o menos. Tá certo? Essa aqui é meu sinal V1. Olha aí. Perfeitamente, Lombardi. Vou aproveitar e fazer isso aqui também. Joia. Essa é a montagem inversora. Então, deixa eu usar a mesma frase. Note. Não, aqui eu já quero usar a mesma do anterior. Né? Quando a gente percebeu quem ele era. Isso, aqui. Note. Nesta situação, não é nem note. Nesta situação, temos um amplificador na montagem, só que aqui vai ser inversora. Nesta situação, temos um amplificador na montagem inversora. Logo, o meu Vout do passo 2 vai ser menos R3 dividido por R1 vezes V1. Assim, fechando o quesito. Assim, pelo teorema da superposição, resulta que o Vout é igual a Vout do passo 1 mais Vout do passo 2. Ou seja, é 1 mais R3 sobre R1 vezes acho que era R4, né?
vezes R4, correto, sobre R2 mais R4 vezes V2, mais, o cara aqui é menos, fica mais com menos dá menos, R3 sobre R1 vezes V1. Pronto, essa é a resposta final deste quesito. Vou copiar aqui. Perfeitamente, está respondido este quesito. Vamos para o segundo quesito. Esse é um quesito interessante, muito interessante, discutido em sala de aula e que foi resolvido, inclusive, na aula extra. Portanto, poxa, vocês tinham o dever de resolver esse quesito assim, de boa, como vocês dizem, sem grandes dificuldades. Né? Aqui. Não adiantava chegar e dizer: isso aí é um retificador em onda completa. Eu sei porque eu vi, né? Quando o professor fez tal, eu vi que era um retificador em onda completa. Não, gostaria que vocês fizessem dessa maneira, não. Né? Vamos analisar. Então, veja, primeiro vamos ver quem é VI. Quem é esse sinal VI que está aqui na entrada? Ó, isso aqui é o meu sinal na entrada, VI. Bom, então, o meu VI ele é um sinal senoidal. Ele faz assim, etc. Ok? Isso aqui é o eixo dos tempos e isso aqui é o sinal V de input. Ele vai entrar aqui, ó, no ponto A. Então, quer dizer que esse sinal ele é apresentado a dois elementos ao mesmo tempo. Em certo sentido, você pode dizer assim, ó, que essa brincadeira é assim. Eu tenho um bloco que recebe um sinal, outro bloco diferente que recebe o mesmo sinal, e aqui é a saída onde finalmente eu colocava a minha carga. Tá certo? Aqui nessa minha saída aqui, eu tinha o meu resistor, digamos assim, de carga. Então veja, esses caras eles são tais que somente um deles, né, estará, digamos assim, permitindo o seu funcionamento do jeito como a gente estudou. Veja só, eu vou tentar ser mais claro. Vamos supor que eu esteja aqui no semiciclo positivo de VI. Deixa eu fazer uma coisa. Vou botar aqui assim. Opa. Isso aqui é o semiciclo positivo. Tá certo? Vou botar aqui um mais aqui. Uhum. Por isso que eu permito a colocação de anexos. Né? Se é só para escrever texto, não precisa. Né? Em geral, na prova, quando eu coloco anexos, é para a pessoa poder colocar desenho. Se bem que neste quesito especificamente, como era um quesito que a gente tinha discutido em sala, eu digo não. Mas eu estou dizendo isso porque, de uma maneira geral, eu noto que vocês desenham muito pouco para resolver. Mas vamos lá. Eu tenho um diodo aqui, D2, analisando esse primeiro bloco. Eu vou chamar esse rapaz aqui de 1, eu vou chamar esse rapaz de 2. Veja, existe realimentação negativa nesse meu primeiro bloco 1? Existe não. Eu não posso afirmar que tem, porque a saída dele, se esse diodo estiver aberto, então, em princípio, eu posso dizer, não tem. Inicialmente, ele vai estar aberto, quando não tem sinal nenhum, quando eu estou aqui no 0 volt na entrada. E o de baixo também, todos os dois vão estar chave abertinha.
Então você diz, olha, não vai ter. Então, se não vai ter, esse ampliop e o de baixo vão funcionar como comparadores. Então, quem é a maior tensão vai ser a do pino, mas já que o pino menos que está aqui, ó, ele está ligado no meu resistor, como não tem corrente, tem 0 volt, porque aqui é terra, ó, 0 volt. Se você disser que a corrente que vem aqui e L é 0, significa que se aqui é 0 volt, em cima tem que ser 0 volt. Tá certo? Então, em princípio, esse camarada está com 0 volt. Então, qualquer cabelo de sapo aqui no ponto A, aqui neste ponto, vai fazer com que V mais seja maior do que V menos. E aí, portanto, que esse comparador jogue aqui na saída, digamos, a tensão positiva, aqui no ponto E. Aqui nesse ponto E, ele vai jogar, por exemplo, mais VCC. Por exemplo, ele vai jogar mais VCC nesse semiciclo. Só que quando ele faz isso, que essa tensão sai de 0 e vai para a saturação, automaticamente esse diodo ele conduz. E aí, ao conduzir, ele diz: opa, agora tem realimentação negativa. Portanto, você não é mais um comparador. E não sendo um comparador, ele é o quê? Vamos olhar o bloco de cima. Então, bloco 1. Tá certo? Inicialmente, devia se chamar isso aqui de A1, esse de A2, né? Ficou uma porcaria essa troca aqui. Então, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu inverter o nome dos blocos para ficar um negócio mais coerente. Não me atrapalha. Então, aqui eu vou chamar esse de baixo de bloco 1 e esse aqui de bloco 2. Que aí fica o bloco 1, é onde tem o diodo D1, onde tem o amplificador A1, e o bloco 2 é onde tem o diodo D2 e o amplificador A2. Então, eu vou começar pelo bloco 2, tá certo? Então, inicialmente, A2 funciona como um comparador. Logo, a tensão em E vale mais VCC. Tá certo? Por que vale mais VCC? Considerando o semiciclo positivo. Porque se eu considerar o ciclo negativo, não. Então, logo a tensão em E vale mais VCC para o semiciclo positivo do sinal de entrada daí. Tá certo? Então, para o semiciclo positivo, ele vai aparecer aqui com mais VCC. Assim, D2 conduz e a realimentação negativa em A2 surge fazendo com que o mesmo, ou seja, A2, funcione como um amplificador não inversor
conhecido como buffer. Funcione como um... A noite foi muita pena, esse camarada. Funcione como um amplificador não inversor, conhecido pelo nome de buffer. Muitos disseram isso. Obrigado. Está correto. Tá certo? Então, logo, se é um buffer, logo V0 é igual a VI. Para a 2. Tá certo? Então, este sinal que está aqui vai surgir aqui em C. Legal, né? Então, veja, V mais é igual a V menos por causa da realimentação negativa. Veja que D2 ele não é um elemento de retificação. Ele não está retificando o meu sinal senoidal, não. Ele é o cara que permitiu a realimentação negativa, que fez com que V mais fosse igual a V menos. E V mais é esse camarada. Está aí o meu superdiodo que não me cobra os 0,7. Esse camarada aí, ele vai conduzir e vai permitir que na saída eu tenha o mesmo sinal que na entrada, porque isso aí é um buffer. Então, nessa montagem, isso aí é perfeito. Veja outra coisa. Se o ponto C está igual a esse ponto, se você olhar direitinho, nesse ramo daqui, não tem como ter nenhuma corrente, porque este sinal de um lado e este do outro faz com que a DDP entre os dois seja nula. Não tem corrente nenhuma vindo para cá. A gente sabe que isso aqui é zero. A gente sabe que isso aqui é zero. Então você diz, olha, isso aqui vai ser o meu VI e aqui também é o meu VI. Portanto, entre R1 e R2, os extremos, o ΔV aí é nulo. Então não tem corrente nenhuma. Isso tem a ver com a colocação que um aluno fez. Já que nenhuma corrente vai para aí, a corrente vai passar direitinho para a minha carga. Também não vai querer entrar por aqui, porque seria jogar uma corrente pelo catodo, que não existe. Não é verdade? Ele não permitiria. Então, sem problema nenhum, o que eu teria, na verdade, aí, eu vou colocar aqui do lado. O meu circuito para o semiciclo positivo seria isso. O meu bufferzinho e ó, o meu resistor. Aqui está o sinal positivo que sairia em cima do meu resistor RL. Massa, né? Perfeito. Então vamos analisar. A gente já viu ali. A gente viu o bloco 2. Obviamente, o bloco 1, neste momento, está morto. Porque a gente acabou de mostrar que eu tenho VI aqui e VI do outro lado. Então, neste mesmo semiciclo, o bloco 1 está completamente inativo. Né? Tem como ser diferente disso. Está aí completamente inativo o meu bloco 1. Ok? Porque de um lado e do outro aqui é VI. Mas vem o então, isso aqui foi bloco 2 e bloco 1. Tá certo? Bloco 2 barra bloco 1
no semiciclo positivo. Analisei os dois blocos. Inicialmente eu vi o 2, e aqui no final eu mostrei que o bloco 1 está fora de jogo. Então vamos para o passo seguinte. Bloco 2 barra bloco 1, o semiciclo negativo. Bloco 2 barra bloco 1, no semiciclo negativo. Vamos ver o que é que acontece aí no semiciclo negativo. Vamos olhar para cá, para este circuito. Então, deixa eu fazer uma coisa. Vou copiar ele de novo aqui. É que precisa, você não dá um Ctrl V. Ele não ficou na memória, não. Deixa eu ver aqui. Ficou, miséria. Ah, seu cabra safado. Tá aí. Muito bem. Então, vamos analisar o que acontece aí. No meu semiciclo negativo, é assim aqui o punhado, né? Semiciclo negativo. Então, é óbvio que esse sinal aqui, veja, quando termina o semiciclo positivo, chega aqui em 0 volt. Então, esse camarada aqui chegou em 0 volt, eu tenho 0 volt aqui, tá certo? 0 volt aqui. Né? Esse diodo D2 vai abrir, tá certo? Ele vai abrir. Aí o que é que vai acontecer? Chegou uma tensão negativa. Quem é maior? 0 ou um valor negativo? 0 é maior. Então ele vai jogar menos VCC aqui nesse cara. Menos VCC. Quando ele jogar menos VCC, D2 abre. Tá certo? Então vamos analisar o que é que vai acontecer com o circuito lá de cima. Vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar de novo. Vamos de novo. Agora eu me animei. Agora eu percebi que estava na memória. Vamos lá. D2 está aí, né? Deixa eu só fazer aqui isso aqui, ó. Pronto. Eu preciso desse detalhe. Abriu aqui. Então, tem realimentação negativa? Tem mais não. Não tem nenhuma conexão da saída desse para a entrada. Então, o A2 ele volta a ser um comparador. Né? Voltou, a gente já viu isso, né? Então, esse sinal aqui, ele não vai estar contribuindo em nada com a saída. Então, A2, perdão, A2 não, ficou muito colado, não produz V0 ou V alto. Né? Não produz nada. Tá bom? Ficou desse jeito. E vamos analisar agora o A1. Tá aqui de novo o meu sinal negativo na entrada. Isso aí é uma montagem inversora. Mas inicialmente ela vai estar com comparador. Quem é maior, o número negativo ou zero? Ah, o número. Desculpe, mas aqui, peraí, não. Aqui a gente. Peraí, só um instantinho. Aqui o raciocínio é diferente. Eu estou aqui com o meu sinal aqui. Isso aqui é uma fonte de sinal. Tá certo? Muito bem. A questão é, e essa realimentação, ela vai existir? Vai. Sabe por quê? Porque quem é maior? 0 ou um sinal negativo? 0. Então ele vai jogar aqui embaixo. Ele vai jogar aqui embaixo uma tensão de mais VCC. Já que 0 é maior do que qualquer valor negativo. E D1 conduz. No que D1 conduz, olha aqui, ó. D1 vai entrar em condição. Portanto, existe realimentação negativa em A1. Logo, V mais igual a V menos. E por aí é só fazer as continhas agora. Isso vira uma montagem
inversora. Né? Então, vamos copiar aqui meu circuito, eu posso até copiar aqui embaixo. Meu circuito agora está assim, ó. O cara de cima deixou de existir, isso aí não tem mais serventia nenhuma, tá certo? O meu sinal VI passou a entrar aqui, diretamente aqui. Perfeito, está aqui, ó. Pronto, está aí o meu sinal VI. Perfeito. Aqui, esqueça isso. Tá certo? A situação é essa. Uhum. Então, como eu estava dizendo, ele joga mais VCC, D1 conduz, e eu tenho uma montagem inversora. Só porque D1 primeiro conduziu, porque F foi colocado em mais VCC, quando ele ainda era comparador, antes de se tornar montagem inversora. E sendo montagem inversora, V0 será menos R2 sobre R1 vezes VI. Tá certo? Perceba um detalhe nessa questão. É importante que R2 seja igual a R1. Não foi dito na questão, mas é importante. Tá certo? Então, como VI é negativo, então aqui vai ficar aqui menos, vou fazer o desenho do sinal. O cara está para cá. Menos isso. Um cara que é negativo. Que é igual a isso. Pronto, olha aí. O negativo de alguém que é negativo é alguém que é positivo. Tá certo? Se eu não fizer igual, professor, aí vai ser algo super interessante. Quando você olhar para a saída, você vai observar, por exemplo, no primeiro momento assim, do BAFA, já que eu não tive ganho nenhum, e no segundo momento, um cara, por exemplo, diferente, com amplitude. Faça, por exemplo, sendo montagem inversora, faz R2 igual a 2R1 para tu ver. Aí se aqui der, por exemplo, sei lá, 1 volt, aí aqui em cima está dando 2 volts, o dobro. Né? Então é importante, é interessante que R2 seja igual a R1. Então, eu não disse nada na questão, eu não fiz nenhum comentário, eu deixei o aluno à vontade para que ele percebesse essas pequenas coisas, né, que a gente também não mostrou na solução da questão, não. É verdade. Né? A gente não mostrou, não. Mas não tem problema nenhum. Ninguém aqui perdeu ponto por causa disso. Perdeu por escrever coisas absurdas. Tá certo? Mas tanto um como o outro, obviamente, as duas corcundas são positivas. Obviamente, se deixasse desse jeito, aqui viria uma outra assim por diante. Ok? Não sei se eu estou varrendo completamente, se eu esqueci de alguma coisa. Uhum. Muito bem. Vamos então para a terceira questão. Essa é uma questão interessantíssima, né? E a imensa maioria não prestou atenção no que estava aqui nessa questão. E eu fiz questão de botá-lo, eu digo, vai ser mais fácil porque eles já vão ter resolvido o primeiro quesito. Aí vai facilitar. Mas tem lá as suas surpresinhas. Né? E eu deixei essa surpresinha para ver como é que vocês iam se sair. Então, deixa eu diminuir aqui meu papel. Deixa eu agora traçar aqui uma linha bem grossa aqui, de cá para cá.
Ok. Muito bem, vamos lá, voltar para os meus 100%. 100%. Vamos passar para o outro lado. Terceiro quesito. Eu copiei, já copiei, não foi? Pronto. O quesito era esse. Rapaz, esse quesito de cima já foi estudado, esse quesito que está aqui. Agora, cuidado com as letras para não se embaralhar. Lá a gente deu outro nome. Lá, quando a gente fez o primeiro quesito, não era R4, era R3, R1. Tá vendo? E R2, R4. Aqui era R3, R1, R2 e R4. Então, teve uma diferençazinha aqui. Tá? Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve isso. Mesma coisa do quesito anterior. Usando-se o teorema, isso é tão importante, da superposição. Ajuda muito. O e com. Então, veja, eu vou, passo 1, anular V1. Tá certo? Passo 1, eu vou anular V1. Onde é que está V1? Está ali em cima. Vamos então ver o que é que resulta aí, bicho. Tá aqui. Se eu vou anular V1, então isso aqui sai. Então isso aqui sai. Isso aqui sai. Deixa eu agora fazer uma brincadeira. Tô meio chatinho para certas coisas. Eu gosto tudo bonitinho. Ah, deu para notar, né? Ah, que beleza. Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse camarada que você tá vendo aí e vou jogar ele. Eita, selecionar, já está transparente. Esse miserável aí fez isso comigo por quê? Ah, por causa dessa pinóia que tem aí. É, ok. Vamos primeiro derrubar o balde aqui. Fechei aqui todo mundo. Vamos agora. Estou anulando aqui esse cara. Meu filho. Certo? Muito bem, vamos agora subir esse camaradinha, mas não assim. Ele tem que ser exatamente aqui. Pronto. Um baldezinho aqui. Um baldezinho aqui, pronto. Tá aí, anulei V1. V2 não. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar. Isso aí é V alt, né? Então eu vou chamar isso aqui de V1 e V2. V0, não V01 não, porque eu tenho que ter o V0 dele de quando ele anulou, tem que ter. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar isso aqui de E1 e o de baixo de E2. Tá bom? Então eu vou dizer, ó, isso aqui é 1. Tá certo? E a saída desse camarada aqui, eu vou chamar de E2. Olha, preste atenção. Tem realimentação negativa no segundo ampliope? Tem. Então, olha, é assim. Ó. Existe realimentação negativa em A2? A resposta, obviamente, é sim.
Logo, V mais aqui embaixo, que é igual a V2, V mais de A2, né? De A2, né? É igual a V menos. V mais de A2, que é V2, é igual a V menos de A2. Tá certo? Muito bem. Tá? Então, veja. E como é que está? Existe realimentação negativa em A1? Olha, existe realimentação negativa em A1? Existe, professor. Olha aqui, R2. Sim. Então, V mais em A1, que vale quanto? Deixa eu olhar. 0 volt. É terra. Será igual a V menos de A1. Que interessante. Então, peraí, deixa eu olhar. Então, na verdade, o ponto VA é um terra. Esse ponto aqui, ó, é um terra, bicho. Esse ponto VA é um terra. Perfeito. Quando eu olho para A2, na verdade, o que eu vejo é isso aqui, ó. Um amplificador que entra com um sinal aqui, que é V2 na entrada mais, e aqui na entrada menos, eu tenho um resistor, que é R2, tá certo? E um outro resistor, que é R1, indo para o terra. Perfeito. Era exatamente isso que a gente fazia na montagem não inversora. Então, esse E2 desse primeiro passo, tá certo? Eu estou vendo que vai ser, quanto é aqui o camarada R1, né? R1. Eu estou vendo que isso aqui vai ser 1 mais R2 sobre R1 vezes V2. Mas nesse mesmo instante, eu também tenho algo para analisar em A1, o que muita gente esqueceu. E tem sinal em A1? Tem. V2 está aqui, ó. Esse ponto VB aqui, isso aqui é V2. VB é V2. Então, se você olhar para o amplificador A1, ele está assim, no pino mais para o terra, aqui um resistor, aqui outro resistor, para cá. E essa saída dele é 1, né? É 1 no passo 1. Deixa eu ver quem é o resistor de realimentação dele. R1. E o resistor que recebe a entrada, R2. Então, realimentação, desculpe, R2. Aqui, ó, R2. E aqui R1. Tá certo? E quem é que está entrando aqui pelo pino, por essa entrada aqui? É V2, ó. É V2 que está entrando aqui, ó. Tá certo? Então, eu estou vendo que esse camarada aqui será menos R2 sobre R1 vezes o meu V2. Olha, rapaz, quer dizer que quando eu anulo o meu V1, eu tenho duas saídas que envolvem V2, no amplificador de cima e no amplificador de baixo. Todo mundo só estava colocando esta expressão em cima. Estavam esquecendo esta de baixo. Aí eu vou para o passo 2 agora, anular V2. Ora, se eu vou anular V2, vamos reescrever, vamos redesenhar aqui o rapazinho. Fica só V1, né? O V2 agora virou um tremendo de um terra. Né? Deixa eu ver se eu consigo copiar ali isso aqui, para não ter que fazer de novo essa porcaria.
Tá vendo ali, ó? Anulando V2. Perfeitamente aqui. Olha lá, bicho. Só um instantinho. Pronto, meu velho. Anulei V2, ó. Não tem mais V2. Então aqui, nesse passo, ficou desse jeito. Aí agora ficou muito fácil. Depois que a gente percebe o que a gente comentou agora há pouco. Olha para o amplificador A1. Quando eu olho para um, existe. Opa, perdão. É aqui, ó. Existe realimentação negativa em A1? Resposta: sim. O resistor R2 está aí para isso. Né? Sim, logo, V mais é igual a V menos. V mais, que é V1, é igual a VA, que é o V menos. Legal, né? Tá certo. E será que VB vai estar em terra? No terra? Vai. Porque quando você diz existe realimentação negativa em A2, resposta sim. Esse R2 está garantindo isso. Logo, V mais, que é terra, é igual a V menos, que é o VB. Ah, que massa. Então quer dizer que esse A1 tá um resistor R2 e um R1 para o terra. E ele entrando pelo mais. Ele é não inversor. Olha que legal, ficou assim, ó. Aqui entrando pelo mais. Não foi isso que eu vi? Foi. Entrando o sinal V1 pelo mais. E aqui no menos, eu tenho um resistor de realimentação, que é R2, o resistor R1, e indo para a terra. Então eu sei quanto vale a resposta dele. Né? Eu estou olhando para A1. Né? Então, A1, esse cara chama-se E1. Né? Então eu vejo que E1 no passo 2, isso é um amplificador não inversor. 1 mais R2 sobre R1 vezes V1. Ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para o amplificador A2. Que é a entrada dele? É VA. Veja se VA aqui, VA não é igual a V1. É claro que é, porque existe realimentação negativa em A1, existe V mais é igual a V menos, que é igual a VA. Está dito aqui, ó, nesse ponto aqui. Está dito aqui. VA é V1. Então eu tenho V1, eu tenho entrando no resto R1 e um resto R2 de realimentação. Poxa, rapaz, olha que legal. Eu tenho V1 passando por um resistor, vindo para cá, e aqui no ponto mais, esse cara está no terra. Isso é R2, isso é R1. Então eu tenho que E2 no passo 2 será menos R2 sobre R1 vezes V1. E, novamente, eu tenho duas equações. Então, afinal de contas, logo, quem é E1? Aí você vai dizer, poxa, é a soma de E1 do passo 1 com E1 do passo 2. Tá certo? E1 está aqui, menos R2 sobre R1 vezes V2. Menos R2 sobre R1 vezes V2. E quem é E1 no passo 2? É 1 mais R2 sobre R1 vezes V1. Está aqui. Tá certo? Vamos olhar agora para E2. Tem E2 do passo 1 e E2 do passo 2.
Então, E2 no passo 1 é um não inversor. É 1 mais R2 sobre R1 vezes V2 menos R2 sobre R1 vezes V1. Esses são os valores de E1 e de E2. Terminou a questão? Que nada. Está só começando. Então, vocês estavam encontrando como resposta apenas essa parcela daqui. E isso não é verdadeiro. Podia ter anulado a questão inteirinha, porque está errado. Mas, no entanto, eu dei meio ponto para a questão. Para quem mesmo botou isso, está lá. Vamos então agora analisar o módulo 2, o segundo estágio. Está aqui, R3, R4 e R3, R4. É tudo igual aqui. Tá certo? Então ficou assim, ó. R3, R4. E aqui no ponto mais, ficou assim, R3, R4 também. Esse é 1 e esse é 2. Aí você não precisava fazer. Você já tinha feito no quesito anterior. Você sabe quem é esse V-out aqui em função de E1 e em função de E2. Vamos olhar para aqui, a gente fez aqui as contas. Foi no primeiro quesito, não foi isso? Está aqui. Primeiro quesito, passo 1, passo 2, peito, 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 peito. Está aqui, pronto. Eu só tenho que mudar o nome dos boi aqui. Isso eu tenho que tomar cuidado. Na hora que eu... Eita, não, fica aí, boi. Aqui. Não mete. Não pega aqui esse carinha aí, não. Pronto, eu só preciso agora reescrever esse V-out considerando esse cara. Deixa eu apagar aqui esse bicho aqui. Trazer esse camarada para aqui para cima, tá bom? Fazer isso. Deixa eu fazer uma coisa. Não gastar tanto espaço. Pronto. Então vamos ver aqui quem é R3. Aqui é tudo igual. Tá? R3 e R4. Esses dois camaradas. Então, onde tinha R2 e R4 aqui, vai ficar R3 e R4. Mas onde tinha, por exemplo, esse camarada aqui, que era R3 e R1, isso também é R3 e R4. Então, no caso aqui, vai ficar. Eu estou considerando, veja, realimentação é R4. Então, aqui em cima vai ser R4. Tá certo? Vai ficar R4 dividido por R3. Aqui, ó. R4 vai ficar dividido por R3. R4 por R3. Aqui embaixo, aqui, ó, são iguais, tá certo? Porque aqui R3, R4. O outro qual é? Deixa eu só olhar aqui. R3, R4, R3, R4. Certo, né? Isso aí. Eu botei R4, R4 aqui, ó. Preste atenção, isso boy. Aqui é R3, R4. Muito bem. Então, esse aqui, o divisor será R4 dividido por R2 mais R4. Mas R2 não tem, né? Então é o meu R3. Para isso. Aqui, ó.
R4 dividido por R3 mais R4. Esse aqui. Tá certo? Só repetindo, R4 sobre R3, R4 por R3 mais R4. E esse cara aqui, era, quando ele era inversor, era menos R4 dividido por R3. Perfeito. Então, vai ser assim. Menos R4 sobre R3. Pronto. Agora dá para trabalhar. Eu vou pegar agora esses camaradas, né, que estão aqui, E1 e E2. Eu vou jogar aqui. Aqui é onde era V2 e onde era V1. Onde era V2 é o cara E2. Perfeito. Então tem que chegar aqui, ó, e dizer não é V2, é E2 e E1. É 2 e é 1. Pronto. Aí ficaria isso aí. Você podia ter dado a resposta desse jeito. A expressão é essa, em que é 1 e é 2 são esses caras que vocês estão vendo aqui. Vamos fazer uma brincadeira agora, né? Vamos botar esses caras tudo iguais aqui, né? Por exemplo, R2 igual a R1, né? Exatamente iguais. Se você fizer R2 igual a R1, aqui em cima, você fizer olha, R1 igual a R2, leva isso aqui. E1 vai ficar menos V2, e aqui vai ficar 2V1. Vai ficar 2V1 menos V2. Tá certo? E aqui, para E2, vai ficar o seguinte: vai ficar 2V2 menos V1. E aí você vai jogar aqui. Aí, se você fizer R3 igual a R4, você vai ter que o seu Vout vai ser igual a... Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar 1,5, né? Vai ficar E2 menos E1. É isso? Vai ficar isso aqui. Então, você vai pegar a expressão de E2 e fazer menos E1. Se R1 igual a R2, R3 igual a R4, significa que o seu Vout vai ser E2 menos E1. Vai ser 2V2 menos V1, 2V2 menos V1, menos o seu E1, que é 2V1 menos V2. 2V1 menos V2. Então vai ficar 2V2 mais V2 dá 3V2. Tá certo? Menos V1 menos 2V1 menos 3V1. Ou ainda 3 vezes V2 menos V1. Isso aqui é o teu Vout, se acontecer esse caso aí. R1 igual a R2, R3, R4. Em princípio, sua resposta morre aqui. Sua resposta morre aí. Tá bom? Em princípio, você diz isso aí. Você diz, ó, de uma maneira geral, o que vai acontecer é isso aí. A massa? Ok. Deixa eu ver se teria algo mais para dizer. Olhando só para E1 e para E2, olhando só para E1 e para E2, supondo que R3 igual a R4, mais R1 sendo diferente de R2, olha o que você tem. R3 igual a R4 já leva aqui Vout E2 menos E1. Então, você tem que pegar essa expressão 2, subtrair da 1. Vai ficar 1
mais R2 sobre R1. Aqui, né? Cadê? Desculpe. Vezes V2 menos R2, R1, R2 sobre R1, vezes V1. Isso é o meu, é 2, menos o meu é 1. Isso aqui representa o E2. Tá? Menos o meu é 1. Menos R2 sobre R1, vezes V2, mais 1 mais R2 sobre R1, 1 mais R2 sobre R1, vezes V1. Aí você pode agora pôr em evidência V2 e pôr em evidência V1. Isso aqui é o seu E1. Então, se você fizer isso, pondo V2 em evidência, você tem 1 mais R2 sobre R1, olhando para o lado de cá, menos com menos dá mais, vai ficar mais R2 sobre R1, ficou isso vezes V2, tá certo? Se você colocar agora V1 em evidência, tá certo? Eu vou pôr o quê? Menos V1 em evidência. Menos V1 em evidência. Eu tenho R2 sobre R1 daqui, e do lado de lá eu tenho o menos, já foi para o lado de fora, 1 mais R2, 1 mais R2 sobre R1. Tá certo? Olha que legal. Aí agora você pode dizer que você está percebendo que é 1 mais 2 vezes R. Aqui tem um mais, viu? Você está percebendo que isso aqui é 1 mais 2 vezes R2 sobre R1 vezes V2 menos V1. Olha que legal. Massa, né? E por isso que se você fizer R2 igual a R1, 2 mais 1 dá 3. 3 vezes a diferença. Foi essa a conclusão que a gente chegou aqui. Então está tudo coerente. Isso fecha a questão número 3. Vamos para a questão número 4. A questão número 4, ninguém errou. Né? Então eu acho desnecessário a gente perder tempo com ela. Né? É o uso direto das expressões para o amplificador classe AB. Né? A gente sabe que a potência de saída, né, vai ser VCC ao quadrado, desculpa, VCC ao quadrado não, VLP ao quadrado dividido por 2RL. Né? É só usar as expressões. Né? Então, ninguém errou. Esse quesito aqui, todo mundo acertou. O último quesito foi um quesito resolvido em sala, na lista também, né? E eu acho que não precisa resolver esse de novo, não, né? É a mesma coisa, 2 módulos. Considera esse cara, depois esse. Agora, observe que esse rapaz que está aqui, ele é um somador inversor de ganho unitário. Então, a soma é menos, tá certo? O que está na entrada. Então, por exemplo, se aqui tem 2, ele vai para a saída menos 2. Se aqui tem x, ele vai para a saída menos x. Né? Aqui também ninguém errou, não. Esse aqui, todo mundo fez bonitinho, bonitinho. Eu espero que eu tenha ajudado com essa solução, né? Tirado, dirimido as dúvidas de vocês. Né? Agora, veja, a solução precisa ser organizada. Ela não pode ser uma solução malabanhada. Né? Eu vi soluções que eram tão ruins, assim, tão jogadas, que parecia que a pessoa era um semideus. Assim. Eu digo, rapaz, danou-se, você tirou isso da cartola como? Isso surge do nada, assim. Né? Essa foi a terceira. A quarta é aquela que a gente viu que é dos amplificadores de potência. E o quinto quesito
quinto quesito é exatamente esse daqui. Né? Eu vou chamar esse cara de A1, perdão, de A1, vou chamar esse cara de A2, chamar essa tensão aqui de X, tá bom? Chamar essa tensão de X. Então, A2, ele tem assim, ó, aqui entrando X e aqui entrando Y, vai ser esse teu 2 volts, né? Então, você tem esses dois camaradas, aqui a entrada inversora, a não inversora está aqui, o resistor de realimentação e a minha saída V0, que é essa aqui. Tudo 10K. Né? Então, é óbvio que essa saída aqui vai ser menos X mais Y. Se alguém tem alguma dúvida, a gente deduz rápido. Existe realimentação negativa? Resposta: sim. O que implica que V mais é igual a V menos. Tá certo? Quanto é V mais? 0 volt. Então, esse ponto A aqui é um terra virtual. Esse ponto aqui. Isso é um terra virtual. Tá certo? Então, eu posso dividir isso aí também em duas fontes. Né? Teorema da superposição. Estou um pouco cansado, por isso que eu estou começando a querer correr. E aí você tem só X. Aí você diz X, aquela corrente I1 seria essa corrente aqui, I1, essa corrente aqui, e 2. Aí você diz I1 vai ser a tensão no ponto X dividido por 10K, tá certo? Aí essa tensão aqui, essa corrente, desculpa, é a mesma corrente IF, né? Mas isso aqui será igual à corrente IF. E a corrente IF vai ser a tensão no ponto A, que é 0, menos a tensão no outro lado, que é V0, dividido por 10K. Ou seja, vai ser menos V0 dividido por 10K. Logo, X, esse 10K passa para o outro lado, vai ficar menos 10K dividido por 10K vezes V0 menos V0. Em outras palavras, V0 é menos X volts. A mesma coisa em relação a I2. I2 vai dar Y dividido por 10K, mas essa corrente I2 vai ser a mesma corrente de realimentação, que vai ser menos V0 dividido por 10K, o que implica também que Y aqui vai ser menos, né, V0. Portanto, que V0 é igual a menos Y. Então, pelo teorema da superposição, vai ser a soma menos X mais menos Y, ou menos X mais Y. Tá certo? Essa é a prova para esse camarada. E a primeira parte a gente tinha feito, a gente fez no primeiro quesito, isso aqui está lá no primeiro quesito. Esse aqui seria meu R4, né? Esse cara é o meu R2, esse aqui acho que é meu R1, e esse aqui é o R3 do primeiro quesito. Né? Ou seja, quando eu anulo esse cara de menos 3, ele vai virar um inversor. Vai ficar 20 dividido por 20, negativo, né? Menos 1, vai ficar menos 5. Então, vai ficar menos 5. Quando eu anulo o de cima e considero só embaixo, eu vou ter 5 dividido por 25, né? Que é 1/5. 1/5 vezes menos 3 dá menos 3/5. Mas menos 3/5, aqui o ganho é unitário, né? Unitário não é 2, né? Que é 1 mais R2 sobre R1, vai ficar menos 6/5. Menos 6/5. Tá certo? Então, aqui você tira o mínimo, dá 5. 5 vezes 5, 25. Menos 6, dá menos 31/5. Né?
é o cara que vai vir aqui em X, tá certo? Então, a saída V0 vai ser o negativo de menos 3 quintos, que é 31 quintos, né? Somada com o negativo de 2, já que ela é um inversor, portanto, menos 2. Portanto, aqui, ao invés de mais, menos 2, que no mínimo dá 5, dá 31 menos 10, dá 21. 21 dividido por 5, 4 vezes 5, 20, sobrou um quinto, que é 0,2. Acabou o quesito. Né? Me desculpa essa parte final muito corrida, né? Mas é isso. A questão não exigia nada além disso. Ok? Um abraço para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação.